Olá, alunos. Continuando então, né, a nossa aula sobre protocolo de acesso múltiplo em redes locais, em LANs. E vimos que o protocolo de acesso múltiplo que rege a rede Ethernet, a rede LAN, o padrão LAN Ethernet, é o CSMA-CD, detecção de portadora e detecção de colisão. Né? Então, o padrão Ethernet, sem dúvida nenhuma, é um padrão dominante em rede local. 99,9% talvez aí das redes locais são padrão Ethernet I3E 802.3. Tá? E existem razões para que essa tecnologia seja dominante. Né? Uma das razões é que é uma tecnologia barata, amplamente disseminada, simples, e que foi evoluindo com o tempo. Então a velocidade, a taxa, o termo mais correto, a taxa de transmissão, foi evoluindo com o tempo de 10 para 100 para 1000 megabps. Né? Então, e hoje temos taxas maiores ainda, não é? Como a Metro Ethernet e tudo mais. Então, nós temos essa questão das redes locais serem regidas predominantemente pelo protocolo Ethernet, que usa o CSMA-CD para gerenciar o meio. Né? Esse desenho aí, de forma improvisada, é o desenho feito pelo Bob Metcalfe, né? Com a ideia que ele teve da Ethernet, onde uma estação iria transmitir e esse pacote iria para esse dado, esse pacote iria para todas as estações em broadcasting, né? Então essa foi a ideia do fundador da Tricom, né? Quando trabalhava na Xerox, tentou vender esse, esse projeto para a Xerox não quis, ele fundou uma empresa com alguns amigos, a empresa foi a Tricom. Né? Isso, obviamente, lá nos idos dos anos 70 do século passado. Então, vamos ver os diferentes padrões Ethernet. Né? Sempre é um número base e outro número. O primeiro número relaciona-se à taxa de transmissão obtida e o segundo número relaciona-se ao meio de transmissão. Então, por exemplo, o 10 relaciona-se à taxa de transmissão de 10 Mbps e o 2 relaciona-se ao comprimento máximo do cabo, 200 metros. Não é? Antes do 10 base 2 havia o 10 base 5, um cabo coaxial mais grosso. Né? Aqui o 10 base 2 é com um cabo coaxial mais fino, esse cabo coaxial que a gente utiliza de forma mais comum, né? Para TV e tudo mais. Então a ideia, né, você vê aí os nós conectados pela placa de rede ao meio de transmissão, pelos conectores em T, a necessidade dos terminadores no ponto inicial e no ponto final da rede, para que não haja onda refletida, para tudo que chegue no terminador seja atenuado, né? Seja dissipado. Então, na realidade, é um resistor com a mesma impedância característica do cabo, nesse caso aí 50 ohms, então um resistor de 50 ohms. Né? Então, veja bem aí em vermelho, né? Quando a estação transmite, os pacotes transmitidos viajam nas duas direções, atingindo todas as estações da rede. A estação verifica se o pacote é para ela, se for para ela, ela lê, se não for para ela, ela não lê. Então, efetivamente, o pacote irá chegar
ao seu destinatário, né? E a verificação se o endereço é para ela ou não é feita pelo endereço MAC, o endereço da placa de rede, né? É o que o pessoal chama de endereço físico, mas na realidade ele é um endereço nível 2, ele é um endereço do nível de enlace, endereço MAC, ok? Ok, então. Existe também a 10 base T, né, que é 10 Mbps usando T de Twisted Pair, né, que é nada mais é do que o cabo o TP, que é o par trançado, né, cabo de par trançado. Então, a 10 base T, 10 Mbps, usando cabo UTP. E a 100 base T, 100 Mbps, usando o cabo UTP. Ok. Né? Geralmente uma topologia centralizada, então um elemento centralizador, podendo ser um switch ou um hub, né? E as estações conectadas a esse elemento centralizador. É o que nós chamamos de topologia em estrela, ok? Que é o que nós podemos verificar aí no desenho, uma topologia em estrela. Também, né, a SIM base T é chamada de Fast Ethernet, né? E existe também, obviamente, já bastante disseminada, a Gigabit Ethernet, né? Seria o 1000 base T ou 1000 base F, dependendo se você utilizar fibra ótica. Na 10 base T e na 100 base T, a máxima distância de um nó ao hub é de 100 metros. Então, uma estação não pode estar distante do hub ou do switch mais de 100 metros, por questões relacionadas à atenuação e por questões relacionadas ao domínio de colisão, que é aquela questão de verificar se fazer a detecção de colisão, né? Ok. O switch coleta e monitora informações estatísticas para apresentação aos administradores da LAN, vocês se lembram, através do protocolo ARP. Né? A codificação utilizada na Ethernet. A codificação utilizada na Ethernet é a codificação Manchester, né? No início da Ethernet. Né? Isso pelo seguinte, porque não dá para se utilizar uma codificação binária pura, porque os clocks de transmissor e receptor, RX e RX, não são perfeitamente sincronizados. Né? Então, o que acontece? Se há uma sequência muito grande de zeros e de uns, o receptor pode perder em que bit ele está. Né? Por quê? Porque há uma diferença, uma defasagem entre um e outro. Então, para isso, você coloca uma transição no meio do bit. Então, uma transição para baixo é o bit 1, uma transição para cima é o bit 0. Então, sempre você vai saber onde é a metade do bit. Então, não vai haver esse problema de sincronização, esse erro devido à sincronização. Então, verifique que esse padrão 10001001111 se torna em Manchester a codificação que está logo abaixo, onde bit 1 é transição para baixo e bit 0 é transição para cima. Sempre, quando estudamos qualquer tipo de protocolo, temos que estudar o formato do pacote. Né? E o formato do pacote Ethernet é esse formato que é apresentado aí, né? Onde você tem preâmbulo, endereço de destino, endereço de fonte, campo de tipo, campo de dados, CRC, campo de CRC. Sempre lembrando que isso está fora de escala. O campo de dados, obviamente, é muito maior
do que a soma, muitíssimo maior do que a soma de todos os outros campos. O que interessa é você levar dados na sua transmissão e não cabeçalho. Né? Então, a estrutura do quadro é a mesma para todas as tecnologias da Ethernet. Ok? Aí é dito que para o transmissor enviar um datagrama IP, ele primeiro encapsula o datagrama dentro de um quadro Ethernet, repassando a camada física, o fenômeno do encapsulamento. Né? Ao receber o quadro Ethernet da camada física, o receptor extrai o datagrama do quadro Ethernet e passa para a camada de cima, que é a camada de rede, nesse caso, usando o IP. Então, a gente vê aí os campos, vamos ver os campos. O preâmbulo. O preâmbulo é uma sequência de 8 bytes. 7 bytes com padrão 10, seguido por 1 byte com padrão 10, terminando com 11. E para que isso? Para definir o efetivo início do pacote Ethernet, né? Usado para sincronizar os relógios do transmissor e do receptor. Campos de endereço do destino e endereço da fonte, são endereços MAC, né? São endereços MAC. De 6 bytes, são endereços longos, endereços em hexadecimal, né? E sempre o quadro se é verificado se a transmissão é para você ou não pelo endereço MAC de destino. E aí, se você quiser responder a essa comunicação, você já tem de quem foi o emissor desse pacote, o transmissor desse pacote. Ok? Então, sempre lembrando que é o endereço MAC que o Ethernet utiliza. Então, endereço de nível de enlace nível 2, endereço MAC, que o pessoal erroneamente chama de endereço físico. Né? Endereço físico, porque é o endereço da placa de rede. Cada placa de rede tem um endereço MAC, mas ele é um endereço do nível de enlace. Tá bom? Sempre lembrando que ele deveria ser único para cada placa de rede fabricada, que não é o que acontece. Você encontra aí endereços MAC replicados e, inclusive, isso pode dar problema na sua rede, né? Dar problema de consistência na sua rede, ok? Mas deveriam ser únicos, mas os fabricantes não fazem único por várias razões. E não poderia, inclusive, se mudar esse endereço, mas facilmente você muda o endereço MAC no sistema operacional, por software, né? Houve um desvio da ideia inicial. O campo de tipo de 2 bytes indica o protocolo da camada superior, ou seja, do nível de rede, né? Lembrando que a Ethernet é nível de enlace. Então, o nível de rede geralmente é o IP, né? Então, 0800 nesse campo de tipo indica que a camada superior é IP. O campo CRC de 4 bytes, lembrando que CRC é uma detecção de erro, né? Cyclic Redundant Check. É uma checagem de redundância cíclica, que é uma detecção de erro, usando 4 bytes. Então, vocês se lembram que quanto maior o número de bits utilizados para a detecção de erro, melhor é essa detecção de erro. Né? E lembrando também que a detecção de erro é feita somente aqui no cabeçalho. Não é feito no campo de dados, porque não é interesse num protocolo que queira ser rápido fazer detecção de erro no campo de dados. A aplicação, se quiser, que faça essa detecção de erro. O campo de dados, que é o maior, de 46 a 1500 bytes, carrega a informação. Ok? Se
né, na pilha de protocolos, a camada superior, o pacote da camada superior não cabe nesse campo, tem que se fazer a fragmentação, como nós já estudamos. Então, voltando à questão da Ethernet, a eficiência da Ethernet. Se apenas uma estação estiver transmitindo dados, sua velocidade total vai ser a velocidade da rede. A rede está toda para ela. Será 10, 100 ou 1000 Mbps, dependendo do padrão da internet que você esteja utilizando. Se muitas estações tiverem dados a transmitir, aí começa a aparecer a colisão, e aí o throughput, né, a eficiência, a taxa efetiva da rede diminui, porque você tem muitas colisões. O que quantifica essa diminuição no throughput é a eficiência. E, no caso da Ethernet, a eficiência pode ser dada por essa fórmula. 1 sobre 1 mais 5 vezes tempo de propagação sobre tempo de transmissão. Tempo de propagação, o tempo necessário para o sinal se propagar entre duas estações. E o tempo de transmissão é o tempo que você leva para injetar os dados na rede. Ok? Aí a gente verifica o seguinte: se o tempo de propagação tende a zero, verifique na fórmula, se o tempo de propagação tende a zero, a eficiência vai para 100%. E o que significa isso? Um tempo de propagação tender a zero é como se as estações fossem infinitamente próximas. Então, todas as colisões seriam imediatamente detectadas e não se perderia tempo com colisão. Né? Se o tempo de transmissão tende a infinito, verifique a fórmula também, né? A eficiência também vai para 1, vai para 100%. Né? Por quê? Porque a estação ela iria transmitir indefinidamente. Então, para ela, a eficiência seria de 100%. Aqui, de uma forma gráfica, não é, o funcionamento do padrão Ethernet. Né? Ou seja, usando o CSMA-CD em forma de um algoritmo. Né? Então, primeiro, a estação A, que quer transmitir, ela examina o canal porque ela é CSMA. Se estiver em silêncio, ela vai, então, transmitir e monitorar o canal. Mas pode acontecer que esteja ocorrendo uma colisão. Então, se detecta uma outra transmissão, ou seja, que houve colisão, então a estação A aborta a transmissão, envia um sinal de jam, de reforço que houve colisão, atualiza o número de colisões, né? Espera um tempo regido pelo recuo exponencial e volta a examinar o canal. Agora, se dentro desse mesmo loop, se ela não detecta a colisão, né? Se não, o quadro foi transmitido com sucesso, não houve colisão. E ela zera o contador de colisões. Né? Agora, voltando no loop, no loop não, né? No if externo, né? Se não estiver em silêncio, ela vai para o senão, que é o que? Esperar até terminar a transmissão em curso e aí volta para o ar, que é examinar o canal. Ou seja, que aí o ar conseguiu transmitir. Né? Então, de uma outra forma, o algoritmo explicado em fases sequenciais, podemos ver aqui nesse slide. Né? Onde é enfatizado a questão do recuo exponencial. Por quê? A estação, ela entre uma transmissão, entre uma tentativa e outra de transmissão,
do mesmo pacote, ela tem que esperar um tempo que cresça com o número de colisões e que seja aleatório. Então, se você está tentando transmitir o mesmo pacote, o tempo entre uma tentativa e outra, ele tem que ser aleatório e aumentar com o número de tentativas. Por que isso? Por que ele tem que aumentar com o número de tentativas? Porque se está tendo muita colisão é porque a rede está sobrecarregada. Então é interessante que você não tente toda hora, você espere mais para tentar. E ele tem que ser aleatório, porque se as estações sempre esperarem o mesmo tempo, haverá uma colisão eterna. Né? Sempre elas vão colidir. Ok? Então, o algoritmo, né, que a inteligência que consegue fazer isso é o recuo exponencial, né? Onde você tem um contador de colisões, o M, né? E sempre você vai escolher um tempo nesta sequência, do número 5 aí, essa sequência 0, 1, 2, até 2 elevado a m menos 1, ok? Então, olha só, se na primeira transmissão houve colisão, né, você tentou a primeira vez, o m é igual a 0, ok? O m é igual a 0. Então, se o m é igual a 0, você tentou transmitir no mesmo momento, mas houve colisão. Então, o seu contador foi para 1, o seu m foi para 1. 2 elevado a m, 2 elevado a 1 menos 1, né, vai dar 1, ok? Então, agora, a sua sequência vai ser de 0 a 1. 0 e 1. O que significa isso? Ou você tenta transmitir novamente o mesmo pacote no mesmo momento, ou seja, escolhendo o 0, ou você escolhe o 1 e espera um pouquinho. Imagine que houve colisão novamente. Aí o M vai para 2, ok? A sua sequência vai de 0 até 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 2, 4. 4 menos 1, 3. Então é 0, 1, 2, 3. Então, agora, a sua sequência é 0, 1, 2, 3. Você, na sua nova tentativa, vai escolher aleatoriamente um desses números. Pode ser que você escolha o 0 novamente? Pode, mas a chance é só 25%. Tá certo? Imagina que houve colisão. Então você vai passar o seu M para 3 e a sua sequência agora vai ser de 0 até 2 elevado a 3 menos 1, ok? Então, 2 elevado a 3, 8, 8 menos 1, 7. Então, a sua sequência agora vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existe a probabilidade de você escolher novamente o 0 e não esperar nada e tentar transmitir de novo? Existe. Mas agora a chance é de 12,5%, se eu não me engano, né? 8, exatamente. 12,5%. Então, vocês verificam que, na média, o tempo entre uma tentativa e outra de transmissão do mesmo pacote ele está aumentando e de forma aleatória. Ok? Esse é o recuo exponencial. Aqui, de forma numérica, o que a gente acabou de falar. Tá bom? Então vamos terminar aqui essa primeira parte, perdão, essa parte da nossa aula de protocolo de acesso múltiplo, ok?